Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andrea e hoje vou apresentar para vocês uma planta que eu cultivo aqui no sítio, muito linda, um tipo de suculenta originária da África, e a minha, ela estava aqui nesse vaso de barro, na verdade era uma cesta em formato de um vaso em formato de cesta, e essa rosinha de sol estava aqui toda linda. O tronco foi apodrecendo sem que eu percebesse e caiu no período que nós estávamos viajando e acabou fazendo com que a rosinha sentisse muito, porque ela ficou aqui jogada no chão e alguns animais até picaram, mexeram com ela. Então eu vou ter que replantar essa plantinha linda e vou aproveitar para fazer um vídeo orientando vocês os principais cuidados que a gente tem que ter com essa planta linda. Bora pro vídeo? Dá para vocês perceberem o quanto meu vaso ficou judiado. Eu vou ter que fazer uma limpeza boa aqui antes de plantar. Vou fazer uma correção, porque a rosinha estava plantada num vaso de barro. E o correto é a gente plantar essa planta no vaso de plástico, porque a rosinha fica mais bonita quando ela é cultivada como planta pendente. Então o vaso de plástico facilita mais isso. Então aqueles vasos tipo cuba, eu vou plantar nela. E aqui vocês podem perceber que ela tem apenas uma florzinha. Olha que coisa mais linda, que delicadeza é essa florzinha. E a vantagem da rosinha de sol é que ela floresce praticamente todo ano. É uma planta que exige pouquíssimos cuidados, mas se for bem cuidado vai florescer o ano todo, vai embelezar a sua casa o ano todo. Aqui está um vaso muito grande, porque o cesto era grande. Eu vou dividir em várias partes, em vários vasos, e aí eu vou fazer um vaso passo a passo para vocês acompanharem como cuidar dessa planta. Vamos lá? Para o nosso vídeo, eu vou dividir essa torceira aqui. Vocês podem perceber que o substrato está bem seco. Eu tive sorte mesmo de não perder essa planta, porque ela ficou muitos dias sem ser regada. Eu só vou limpar os galhos mais secos, eu não vou tirar toda a terra, vou aproveitar esse torrão para o replantio. Então é bom a gente limpar todos os galhinhos que estiverem secos, que estiverem prejudicando a plantinha. Eu comentei que ela pode ser usada como planta pendente, mas a rosinha de sol também pode ser usada no jardim como forração. Mas sempre a pleno sol, né? O próprio nome da planta já diz, rosinha de sol. Então é aquele tipo de plantinha que gosta de sol mesmo, nada de colocá-lo na sombra, porque senão você não vai ter uma planta bonita. Porque ó, vocês podem perceber que o tempo todo que ela ficou aqui, que eu falei que ela ficou mais de uma semana caída ali, ela ainda sobreviveu. Então é uma planta que gosta de sol. Agora eu vou preparar o vaso para eu plantá-la. Como eu comentei, eu vou usar um vaso de plástico tipo pendente, todo furado. O primeiro passo é fazer uma drenagem, e a gente tem que caprichar na drenagem. Aqui, nesse caso, eu vou usar argila. Você poderia usar também pedra, brita. Por que eu vou usar argila? Porque a minha intenção é colocar com um vaso pendente, então eu vou despendurar. Então eu vou usar argila, porque isso fará com que ele fique mais leve, né? Se eu fosse colocar pedra ou brita, iria pesar muito o vaso. Agora eu vou colocar essa manta, que eu sempre uso, uma fibra natural aqui de coqueiro. Porque qual que é a função da drenagem? A gente ter no vaso um caminho para que a água, né, o excesso de água saia, sem que leve os nutrientes da planta. Então por isso é importante que você coloque uma manta. Você pode usar uma manta bidim, até um pedaço de TNT funciona com essa manta, porque a função dessa manta é não permitir que os nutrientes do substrato saiam junto com a rega. Agora eu já posso colocar a minha plantinha e eu vou colocando a terra junto dela. Como quase toda suculenta, a rosinha de sol gosta de um substrato mais arenoso, mais rico em matéria orgânica. Então para ela eu preparei uma terra vegetal, eu adicionei um pouco de areia grossa e eu vou misturar essa terra com esterco que eu coei,
que eu colhi no sítio aqui, bem coada. Eu vou colocar a mesma porção, porque ela gosta mesmo de um solo bem rico em matéria orgânica. Aí você pode usar também, se você quiser, humus de minhoca, farinha de osso, qualquer coisa que mantenha o solo bem arenoso, bem leve, né? Assim, com bastante permeabilidade para a água sair, porque ela não gosta de água acumulada. Outra dica que eu dou para vocês é que, no caso da rosinha do deserto, nunca coloque aquele vaso embaixo, porque aquela água acumulada prejudica as raízes dela. Ela não gosta de solo úmido, constantemente úmido, né? O nome já diz, é rosinha de sol. Então vamos lá. Uma colherzinha de terra, uma colherzinha do esterco. Vou mexer um pouquinho aqui para misturar os dois. Eu acho que já tá bem fofinha a terra dela. Uma outra dica importante quando a gente vai fazer o plantio de uma planta no vaso assim, é nunca colocar o substrato até a borda do vaso. É importante você deixar um pouco abaixo para evitar que quando você for fazer a rega, haja, né, uma perda de substrato pelas bordas aqui. Então é sempre deixar um pouco mais baixo. E uma outra vantagem de usar o vaso de plástico, eu acabei esquecendo de falar, é que a rosinha do deserto, desculpa gente, a rosinha de sol, na verdade, como ela também, como toda suculenta, né, uma planta oriunda de regiões áridas, de desertos e algumas regiões da África, a gente acaba confundindo, mas a rosinha de sol é uma planta que se desenvolve muito rápido. Então, o uso de vaso de plástico facilita muito quando você tiver que fazer o replantio. Porque sendo de plástico, né, um vaso mais maleável, fica mais fácil de você retirar daqui para passar para um vaso maior, né, ou talvez até dividir se você quiser. Outro detalhe é que sempre que a gente faz o plantio de uma plantinha, depois a gente tem que fazer a rega. Hoje eu estou fazendo um teste, eu vou fazer a rega e nessa água eu coloquei umas 3 gotinhas de enraizador. É uma experiência que eu vou fazer para ver se isso facilita a recuperação da planta. Então a gente tem que regar bastante. E como eu já comentei, a rosinha de sol é uma suculenta. Como toda suculenta, não tolera o substrato úmido. Então antes de você fazer a segunda rega, é bom você fazer o teste do dedo. Se estiver úmido, não faça a rega. É importante você deixar o substrato secar antes de uma nova rega. Tá bem molhadinha. Uma outra dica é que a periodicidade da rega vai depender da região onde você mora. Se você morar num local muito quente, vai regar mais vezes. Se você morar num lugar mais frio, menos vezes. Então, sempre fazer o teste do dedinho na terra para saber se está na hora de regar ou não. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.